Muito bem, gente. Para falar sobre o tema da validade da multa pelo indeferimento de pedido de ressarcimento e compensação. Muito bem. Quem puder me dizer aí entre vocês que entende legislação de PIS e COFINS e sabe exatamente o que é crédito, por favor, dê o telefone e o cartão, porque eu vou contratar. Por quê? Nem do fisco, nem do contribuinte. Temos uma legislação complexa, uma inflação legislativa, não tem uma medida provisória que não saia com uma emenda de PIS e de COFINS. E são esses créditos, dentre outros, que o contribuinte vai usar. Veja, está havendo um movimento mundial, o fisco não consegue realmente, materialmente, alcançar os contribuintes, daí porque está transferindo as obrigações tributárias para os contribuintes. Então, transfere a interpretação, a aplicação, pagamento, declaração, tudo para ele, e se ele não interpretar correto, vai ser punido. E aí chegamos ao ponto que vamos ter multa, e foi ótimo falar por último, não foi bom porque vocês vão deixar tempo para mim. Mas, em compensação, já que estamos falando de compensação, já falaram bastante aí sobre o tema e agora só me resta complementar. Né? Muito bem. Então, tem um fundamento constitucional, sim, para o direito de compensação. E tudo começa onde? Na legalidade, entre todos, vou ressaltar a legalidade. Só devo pagar tributo no limite que ele, da materialidade prevista na lei. Muito bem. Se eu pagar mais, tenho que ter o direito dele ser de volta. Essa é a base da relação jurídico-tributária, a boa-fé, a confiança legítima de que pagarei o tributo de acordo com a lei, se eu pagar mais, ele me será devolvido. Ou seja, toda legislação ele garante o interesse legítimo do contribuinte, o fundamento é constitucional sim, de ele ter de volta o que pagou a mais ou os créditos que a lei assegura, seja por motivos extras fiscais, incentivos, etc. Então, não há que se questionar esse direito. Muito bem. Nesse caso, é um direito do contribuinte. Em contrapartida, há um dever de devolução do Estado. Houve um compromisso da lei de que se pagasse mais porque pagou errado, ou se o contribuinte tem o direito de crédito, ele poderia utilizar esse direito de crédito. Ou seja, além de haver esse dever, o nosso ordenamento jurídico não protege o enriquecimento ilícito do Estado. Ele tem direito de arrecadar no montante, nos limites, na forma que a lei assegura. E se houver recolhimento a mais, ele terá que ter o dever de responder sobre pena de quebra dessa confiança legítima que é a base da tributação. Essa confiança legítima, essa boa-fé do contribuinte, é que orienta o quê? Todo mundo paga espontaneamente seus tributos. Vocês podem até não gostar, mas nós pagamos os tributos porque o Estado tem o direito de arrecadar, mas em contrapartida tem o dever de devolver o que é recolhido a mais. Em compensação, o contribuinte não pode manipular esse direito. E aí cá para nós. Não vamos achar também que só o Estado que está errado e não devolve. O contribuinte usou sim e usa, agora não muito mais exatamente por causa da multa. Esse como um mecanismo, uns como planejamento e postergação de pagamento de tributo, ou seja, em muitos casos, ela ali balançou até a cabeça, acho que ela conhece algum caso assim, claro que não pelos seus clientes, né? Mas tem muitos casos em que o contribuinte manipulou sim e abusou desse direito. Então, nós vimos contribuintes que faziam compensação para não pagar de imediato por erro, equívoco, porque ele interpretava essa legislação complicadíssima, dificílima, né? E isso é preocupante, essa legislação, e para nós mulheres é mais preocupante ainda do que os homens, né? Porque muita preocupação termina dando rugas, né? Vocês já conhecem o meu conceito sobre essa questão, né? Para os homens nem tanto, que o homem até assim com um pouco de rugas assim até dá um certo charme, mas para mulheres nem tanto. Muito bem, então o que é que acontece? O sujeito passivo manipulou, exatamente porque houve essa manipulação, e aí eu vou mostrar alguns números para vocês. Esses números foram expostos como justificativa na medida provisória que introduziu essa penalidade, só para vocês não já ficarem assim acelerados. Eu não estou defendendo, só estou mostrando a realidade de forma fria e imparcial. Ou seja, as penalidades foram criadas exatamente porque entre
20.152 decompes desde 2006 a 2008, um crédito de 5 bilhões de reais, 48% desses pedidos foram indeferidos, porque ou eram indevidos, ou o contribuinte não tinha direito, ou se tratava de sonegação. Então, vários casos aconteceram que o contribuinte dizia que tinha o crédito e esse crédito nunca existiu, certo? Ou seja, houve sim declarações falsas, não vamos nos repetir. Venda de crédito, mercado de crédito, quando um cliente meu chega e diz: doutor, eu tenho crédito, não prossigo, interessa dentro do que é. Você não tem direito. Mas calma, doutor, o crédito é meu. Eu disse: ah, bom, então agora voltamos a falar. Porque as pessoas chegam para vender. Então, vamos analisar. Só que esse abuso do contribuinte, ele manipular esse crédito, não justifica o quê? A imposição abusiva do Estado de penalidades do bom contribuinte, que agiu de boa fé. Mas esse é o quadro que a gente vê hoje. Então, é isso que a gente vai analisar rapidamente, porque o tempo é pouco. Temos o fundamento constitucional, a Lei 9.430, toda essa lei, só para você ver como é tão simples. Tem um monte de leis que vem alterando a 9.430, várias instruções normativas, e é interessante, porque as várias instruções normativas é de fazer uma nova a cada, não, todas alterando a instrução 900, tá? E esse é o fundamento aí legal. A própria lei foi inteligente. Ela criou um mecanismo de proteção dessa compensação espontânea. Porque veja só, todo mundo conhece um processo de restituição. Você entra com o processo de restituição, quem antes de 4 anos receber a restituição pode soltar uma dúzia de fogos, porque é um felizardo. Ele não recebe. Então, o contribuinte tinha direito à restituição e tinha débitos. Aí ele não recebia o que tinha direito e tinha que pagar o que ele devia. E a cobrança é muito rápida. Então, para facilitar esse mecanismo, criou-se a DECOMP. E quando se criou a DECOMP, criou-se também todo o mecanismo de proteção. Daí porque essas penalidades, hoje como estão colocadas, elas são exageradas e abusivas, como a gente vai ver ao final. Muito bem, a primeira coisa é a condição resolutória, ou seja, o porquê você fez uma DECOMP. Você informou um crédito contra a fazenda e um débito contra a fazenda, compensou e não pagou. Não quer dizer que ela morreu, porque há uma extinção do crédito tributário sob condição resolutória, ou seja, no prazo de 5 anos vai poder ser revisto. E a grande questão, a DECOMP é a confissão irretratável de dívida. Ou seja, o contribuinte diz que deve ser e não paga no prazo. Essa DECOMP por si só é um instrumento de inscrição de dívida ativa e execução do tributo, multa de 20% depois dos 90 dias, né? E juros. Ou seja, sanção pela demora e indenização pela demora, como de forma brilhante colocou aqui o doutor Paulo Correia. Muito bem. A gente vai para o tipo legal, não sei se eu devo chamar tipo doutor Paulo Coimbra, que é professor na matéria penal. A hipótese legal da sanção, a gente vai ver já, é a não homologação. Ou seja, compensação feita, não homologada, incide penalidade. E a gente vai mostrar o que aqui isso acontece. Se você olhar, há uma distinção entre restituição, entre ressarcimento e entre a compensação. Ou seja, na restituição você pede de volta valores, na outra no ressarcimento créditos, e a compensação você faz exatamente encontro de contas. O crédito no direito que tem a receber e os débitos que você faz. Quando você analisa essa relação de compensação, você tem que analisar o seguinte: nós temos a relação tributária, de que um lado você tem a fazenda pública como credor e o contribuinte como devedor. Na relação de ressarcimento e de restituição, inverte-se essa relação tributária, você tem o sujeito, a fazenda, como devedor e o contribuinte como credor. E na relação de compensação, os dois são credores e os dois são devedores. Então, o Estado também aqui é devedor. E se ele não paga e demora a pagar, doutora Suzana, qual é a sanção que acontece? Muito bem.
Nesse momento aqui, a gente tem que analisar o quê? Que essa relação tributária é uma relação de boa-fé e confiança entre o fisco e o contribuinte. E como não precisasse, porque a boa-fé e confiança ela decorre do nosso Estado democrático de direito, da legalidade, etc., veio a lei e disse que é a relação tributária, a relação entre administração e administrado, é uma relação que tem que ser norteada pela boa-fé de ambas as partes. O contribuinte confia e tem a boa-fé de que vai pagar no limite e se pagar mais vai devolver, e o Estado na boa-fé e na confiança de que o contribuinte vai pagar e não vai fazer cair a arrecadação dele. Então, a Lei 9.784 vem exatamente falar. Às vezes eu fico até pensando o seguinte, determinadas coisas não precisavam estar na lei, que decorre do próprio sistema, bota na lei e mesmo assim não são obedecidas. Né? Muito bem. Estabelecidas essas premissas, a gente parte exatamente para as sanções que existem por conta das compensações. Muito bem. E aí vocês vão analisar esse comparativo. Presta bem atenção que são diferentes, embora pareça a mesma coisa. Muito bem. Primeiramente você tem, e aí está o cerne da questão, compensação indevida, constatada falsidade da declaração. Constatada falsidade. Então, multa 150% sobre o valor do débito indevidamente compensado. Está se tratando de falsidade comprovada. Segunda hipótese, compensação não declarada. Multa de 75% sem falsidade e de falsidade. Essa não declarada, a própria lei diz as hipóteses quando ela é considerada não declarada. Por quê? Porque a própria lei diz também quais as hipóteses que você é vedado compensar. Então, aqui você tem uma lei que diz, é vedado você compensar crédito de terceiros se o contribuinte faz uma declaração compensando o crédito de terceiro, ele já sabe que está violando uma lei. Então, aqui há uma infração, eu não estou discutindo se está certo ou errado. A lei diz, veda a compensação de sentença não transitada em julgado. Veda a compensação de crédito prêmio BPI. Se o contribuinte compensa esse tipo de crédito, é considerado não declarado. Aí vem multa de 75% ou 150% se houver falsidade. Não é possível. Comecei a falar. Tudo bem, então vamos correr. Veja, aí vamos lá para a segunda hipótese. Compensação não homologada. Veja, compensação não homologada, você não entrou naquelas hipóteses que a lei você vedava compensar. Você simplesmente estava lá e disse, poxa, eu fabrico, um exemplo claro, eu fabrico frigorífico, eu fabrico as carnes, etc., dou tratamento. Ora, insumo é o quê? O fardamento dos empregados que eu uso para, eles obrigatoriamente, se não sou penalizado por outra norma da Anvisa, eles têm que vestir fardamento. Então, claro que os uniformes não entram no produto, graças a Deus. Já imaginou entre minhas carnes, coisas lá com fardamento? Não entra. Mas é um insumo que no processo produtivo é obrigado a ter, senão ele está violando outra norma. É insumo ou não é insumo? A lógica diz, é insumo. O físico entende que não é insumo. E aí, só para você ver como é complexo, o físico disse não era insumo, autuou, o CAF agora disse não, é insumo. Então, ninguém sabe finalmente o que é insumo. Né? Então, muito bem. Uma hipótese dessa compensação não declarada, o que é que acontece? Multa de 50% em cima sobre o valor do crédito objeto de compensação. Só pelo fato de pedir e só pelo fato de não receber e não ter homologação. E aqui está o absurdo, que é da Lei 12.249, ressarcimento indeferido ou indevido. Simplesmente você pediu e foi indeferido por divergência de interpretação, não interessa. Multa de 50% pelo valor que você não recebeu. E aí, ao final, multa de 100%, e aí vê, um no caso é 150, no outro caso é 100. É para ser confuso. Agora, eu fico admirado quando a advogada acha coisas confusas. Menino, se não fosse confuso, não precisava de advogado. Né? Então, vocês têm que gostar. E se fosse tudo muito claro, todo mundo cumprir sua obrigação, aí, para que advogado, né? Então, vamos achar que é bom essa confusão toda, embora às vezes nem a gente consiga entender. Né? Muito bem. Então, temos aí toda essa complexidade. Agora, veja, analisamos
indevido. Vou cair? Gostei, está todo mundo preocupado. É isso mesmo, tenho atenção por mim, que tem um futuro pela frente. E 2 crianças para criar. Muito bem. Qual é a estrutura dessa norma sancionadora? Menino, que detonou você? Bom, uma conduta ilícita, ou seja, você só tem uma sanção se houver uma previsão legal, houver a contrariedade dessa previsão legal, conduta ilícita, uma norma sancionadora que diga, feito ilícito tem a sanção, o órgão competente que aplica essa sanção, não é doutor Paulo Coimbra, me corrija se eu estiver errado, é daquele que é doutor em penalidade, eu estou aqui de curioso, e aplica-se a multa isolada. Ou seja, há uma infração até chegar a uma sanção. Mas hoje nós vemos hipóteses porque o cara exerceu o direito de petição. Ele pediu na boa confiança, na confiança e boa fé, que estava exercendo um crédito legítimo, e porque ele pediu vai ser sancionado. Muito bem. Então a gente chega lá e vê o quê? A conduta ilícita é o quê? Uma conduta contrária às hipóteses e aos procedimentos da lei, há um abuso de direito, aqui pode até ser questionado, e a vedação existente da norma. Fora disso, ele vai estar exercendo o direito legítimo de pedir o fisco que dê ou não. Agora vamos lá para a hipótese da lei que foi introduzida recentemente. Multa de 50% pelo ressarcimento indeferido ou indevido. Olha, qual é a conduta sancionada? Realizar pedido de ressarcimento. A Receita Federal considera indevido o pedido, de acordo com a interpretação. Essa conduta é ilícita. Qual a norma que o contribuinte violou? Ele exerceu o direito porque ele interpretou que tinha um direito de crédito. E aí, é possível estabelecer uma penalidade por uma conduta ilícita? Ou uma conduta lícita? Vou mostrar a prática o que é que acontece. Veja. O contribuinte, ele entra com o pedido de ressarcimento de 1 milhão. Já ficou todo mundo pensando, 10% de honorário dá 100% da... Ouça o restante. O fisco diz, você só tem direito a 500. 500 você não tem direito. Ou seja, incidência da multa de 50% sobre a parte indevida. A parte indevida que não foi homologada é 500. Então, situação final. Crédito reconhecido de 500, menos a multa isolada de 250. Qual o valor que ele vai receber? 250. Os honorários. Né? Mas não fica só nisso não. Por quê? Porque como é confissão irretratável de dívida, esse débito que ele compensou e não foi homologado vai ser inscrito em dívida ativa e executado. E aí, quando há essa execução, ele chega no seguinte quadro. 1 milhão, Receita homologa os 500, ou seja, multa de 50% sobre multa isolada pela não homologação dos 500, e quando executar, ele vai ter mais o quê? Multa de 20%, juros Selic e os encargos legais de 20%. Então, veja, ele chega ao final, dos 500 que ele tem direito e foi reconhecido, ele só vai ficar com 50 mil menos juros Selic, mais os juros Selic que serão calculados. Ou seja, além da multa isolada, esse débito vai ser cobrado, se não for pago espontaneamente, com multa de 20%, juros Selic e mais os encargos, certo? Então, veja a gravidade dessa coisa. E o que foi que ele fez? Pediu um direito que ele achava que tinha, e por uma questão de interpretação da lei, que é confusa realmente, ele não vai receber nada e provavelmente ainda vai pagar, porque o advogado deve ter feito um bom contrato e tem mais 10% ali. Isso foi bem feito mesmo, é sobre o crédito todo que ele vai mostrar. Muito legal. A outra hipótese é o quê? Não homologa. Ninguém, todo mundo que fica, ninguém cobra mais 10% que as empresas não pagam, né, doutora Suzana? Tá vendo? Olha, que crise, menina. A crise está na Europa, aqui não tem crise não. Não foi homologado. E aí se aplica a mesma coisa. Qual foi a conduta sancionada? Efetuou declaração de compensação, Receita não homologa o crédito. E aí, é verdade realizar a compensação? Então a lei diz que é para você fazer o pedido.
E essa declaração, ela é condicionada a algum resultado? Não, diz que se você tiver direito, pode pedir. Bom, para vocês ficarem mais tranquilos e mais aperreados também, tranquilos, porque já existe uma declaração de inconstitucionalidade no mandado de segurança aí, nesse aí para vocês, tá certo? E aí o que é que acontece? É o anterior, depois eu posso dar um nome para vocês, e o que é que acontece? Nesse caso aqui, está tramitando, já nível do Tribunal da 4ª Região, já foi declarada a inconstitucionalidade dessa lei. Bom, por esse lado é bom, inclusive para o advogado que está entrando com essa ação. Tá? Mas, para a tranquilidade geral de todos, já há uma manifestação do TRF que tem interpretações bastante fiscalistas nesse sentido aí. O que é que a Receita diz, a Fazenda Pública e os que defendem a penalidade? Diz que, na realidade, deveria se entrar com uma consulta. Veja só, você está devendo, você tem um direito de crédito, e aí você vai entrar com a consulta. Quanto tempo a consulta é respondida? No mínimo 2 anos. Como é que ela será respondida? Claro, contra o que você está querendo. Então, só vai restar você entrar com um processo judicial, porque depois da consulta respondida, contra o que você acha que é o direito, você se submete àquela decisão. E aí, veja só, a consulta, no caso, ela é um instrumento de quê? Um instrumento a ser utilizado para você quando tem dúvida da interpretação da legislação. Não é um instrumento para você pedir ressarcimento ou, veja, em muitos casos a compensação não sai porque é a divergência de cálculo. Erro de cálculo, nota fiscal em duplicidade, etc. E aí não pense que a doutora Suzana que está lá naquele escritório chiquérrimo dele, lá no ar-condicionado bem fresquinho, o café daqueles que é verde, azul, lá, que vem da água. Não, são as pessoas que estão lá no operacional, que fazem o trabalho automaticamente, sem desprezar, mas eles não estão nem analisando. Pega aquelas notas fiscais, processa e dali sai um direito de crédito. Então isso é perigoso. Muito bem. Aqui está aquela decisão que eu falei para vocês, que já está tramitando a inconstitucionalidade dessas normas. Sobre a questão se ela retroage ou não, porque estava se chegando ao absurdo e dizer o seguinte: o que interessa vai ser aplicada a penalidade depois da edição da lei. Não, peraí, pelo menos vamos aplicar os pedidos posteriores à edição da lei e não aos pedidos feitos anteriormente se foi editada a lei, porque aí a nova penalidade não pode retroagir. Já existe manifestação do STJ nesse sentido. Então, gente, concluindo, porque a doutora Suzana, até parece quando o advogado de empresa vai discutir um horário com a gente, né, super rigoroso, ela já deu o cartão amarelo, não foi defeito para combinar com o meu vestido, né? E aí nós temos o seguinte: as penalidades, eu não discuto quando há falsidade, quando há sonegação, quando houve aquele abuso do contribuinte e a manipulação da compensação. Eu estou discutindo no simples pedido de compensação que são não homologados ou são simplesmente indeferidos e a aplicação de penalidade. Eu entendo sim que nós estamos no Estado Democrático de Direito, que tem todos os direitos, petição, processo legal, principalmente razoabilidade, proporcionalidade e moralidade da administração. Não podemos ter uma sanção aplicada sobre um procedimento lícito do contribuinte, que é pedir uma compensação. O órgão dê ou não dê, mas ele não pode sancionar simplesmente sem o contribuinte, ter violado a lei, e 2, porque pediu exercer o direito legítimo garantido constitucionalmente de petição. É isso, inclusive, que está sendo decidido lá. Então, aí, corroborando o que foi dito pelo professor Coimbra, desproporcional ao suposto dano sofrido. Mas aí vejam só a complicação que eu vou colocar para vocês. Há um conflito. Por quê? Consulta não é o instrumento adequado, inclusive pela lei, para você entrar. O auditor fiscal ele é obrigado a aplicar multa porque a lei diz que, indeferida a compensação, aplica. Não homologada a compensação, aplica. É um equívoco legal. Ele é obrigado a aplicar. Aí vamos para o CARF. O CARF tem lá uma lei absurda que diz o seguinte: o CARF não pode analisar a constitucionalidade de lei. Realmente o Supremo é o guardião da Constituição.
Mas no caso concreto ele é obrigado a seguir os princípios constitucionais. E isso não significa declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Bem como existe uma outra lei que obriga o administrador público das 3 esferas a aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso significa o quê? Tem uma lei, o outro não vai poder deixar, vários auditores fiscais. Mas, Mary, o que é que a gente faz? A lei diz, não homologada aplica multa. Indeferida não aplica multa. E aí? A gente é obrigado a seguir, senão ele vai estar violando a lei que diz que a atividade dele é vinculada à lei. Então, restará aos tribunais administrativos, sim. Ele não vai estar julgando a constitucionalidade da lei. Ele, no caso concreto, vai estar aplicando o princípio da proporcionalidade que obriga a atividade dele. No sentido de que verificar o dano, verificar a causa, verificar o efeito, verificar as consequências. E aí jamais poderá ser mantida, e aí, na própria instância administrativa julgadora, uma multa cobrada quando houve um simples erro, equívoco de interpretação, quando não houve falsidade e não existe comprovação de dolo de sonegação, sob pena de estarmos violando a nossa ordem jurídica. Isso eu entendo sim que o administrador tributário vai poder aplicar. Aqui eu termino para vocês com a frase do professor Heleno. Não volta não, meu filho. Apertar com força. Muito bem. A regra que trata de multa para os casos de compensação não homologada joga bons contribuintes que agem de absoluta boa-fé na mesma vala comum que são negadores de todo tipo. Ou seja, se vocês olharem hoje, vão estar os sonegadores e falsificadores tratados igualmente aquele bom contribuinte que apenas fez uma interpretação equivocada da lei. Aproveitando aqui para convidar vocês para o maior congresso da professora Isabel, uma moça de direito tributário do Brasil, na próxima semana em Recife, aquela praia, além de tudo, aquela praia, aquele mar, né? E agradeço a vocês. Obrigada.